Muito boa tarde a todos e a todas, aqui na sala e à distância, tanto no país como nas diversas partes do mundo, que estamos aqui a verificar que temos grande representação geográfica. Boa tarde a todos e a todas. Hoje estamos em presença de um investigador que nos chega de Coimbra, da Universidade de Coimbra, mas também, naturalmente, que tem ação pedagógica noutros lugares. Estamos na presença do professor Jaime Ricardo Gouveia. O professor Jaime Ricardo Gouveia, eu vou aqui em 2 ou 3 linhas identificar este investigador e este professor que tão promissoramente tem trabalhado na área da história. O Dr. Jaime Ricardo Gouveia é professor convidado do Departamento de História, Estudos Europeus, Arqueologia e Artes da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, professor do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Amazonas e investigador do Centro de História da Sociedade e da Cultura. É também licenciado e mestre em História Moderna pela Universidade de Coimbra e doutor em História e Civilização pelo Instituto Universitário Europeu de Florença. É um académico correspondente, bastante ativo da Academia Portuguesa da História e membro correspondente do Instituto Histórico e Geográfico do Amazonas. Portanto, faz aqui uma ponte atlântica muito importante. É autor de vários livros de história e recebeu vários prémios científicos, entre os quais o Prémio Gulbenkian da Academia Portuguesa da História. Participou em diversos projetos científicos internacionais de financiamento competitivo e tem exercido atividades de gestão de ciência como membro do corpo de diretores do Centro de História, da Sociedade e da Cultura, e é também editor da Revista de História da Sociedade e da Cultura. Em poucas linhas, assim se resume muito trabalho. O professor Jaime Ricardo Gouveia hoje vem-nos aqui falar sobre algumas linhas teóricas em história, neste tema da história global, que a todos muito interessa, em especial no quadro do nosso Centro de Estudos Globais, e também em particular no quadro do Doutoramento de Estudos Globais da Universidade Aberta. O tema que traz é de facto um tema de uma forte base teórica, mas naturalmente que suscitará questões mais de aplicação prática, e depois estaremos aqui todos também para ouvir as vossas questões desse lado. Agradecemos ao professor Jaime o facto de estar hoje presente aqui na Universidade Aberta. O professor José Eduardo Franco endereça-lhe vivas saudações e pede imensa desculpa de não poder estar presente, muito gostava de estar aqui também, mas de facto ainda não temos o dom da ubiquidade, apesar do online às vezes já permitir um pouco isso, mas é quase impossível. Presencial ainda é impossível, de facto. A Universidade Aberta tem muito gosto em tê-lo cá. Soubemos há poucos momentos que pela primeira vez visita aqui o Palácio Ceia da Universidade Aberta em Lisboa, e portanto temos muito gosto em recebê-lo e gostaríamos muito de ouvir o que tem para nos dizer. O tema: a história global na perspectiva de rizoma, uma alternativa viável de análise histórica. Professor Jaime, muito gosto em tê-lo cá, tem a palavra e somos todos ouvidos. Muito obrigado, muito boa tarde a todas e a todos. Quero naturalmente começar por agradecer o convite que me foi efetuado para estar hoje aqui pelo professor José Eduardo Franco. É de facto um grande gosto estar aqui, como disse ainda agora pela primeira vez. Cumprimentar também os colegas aqui presentes nesta sala e também quem nos está a acompanhar à distância, sobretudo pela paciência de me virem a ouvir falar de teoria às 6 horas da tarde, numa sexta-feira, o que de facto é de saudar e para mim é uma honra bastante grande. Começo por dizer que esta comunicação
tem como objetivo partilhar convosco uma reflexão que surgiu há cerca de um ano atrás e que foi publicada na revista Tempo e Argumento, com coautoria com um colega brasileiro, o Levi Lemos, e, portanto, ela surge, no fundo, no decurso de uma disciplina de mestrado e doutoramento que lecionei na Universidade Federal do Amazonas, no Brasil, que foi dedicada precisamente à problematização da história global. Não vou avançar muito relativamente às ideias que então nós defendemos nessa altura. Ainda não tivemos muita oportunidade de, no fundo, partilhar e refletir em conjunto sobre estas ideias, e esta é obviamente uma oportunidade importante para nós, para também percebermos quais são as principais interrogações que esta reflexão poderá suscitar em quem supostamente tem algum interesse em trabalhar com estas questões, e portanto estamos obviamente aqui também para recolher exatamente essas interrogações, porque interessa-nos muito perceber se devemos continuar ou não, pelo menos a aplicar, digamos, este modelo. Eu dizia que foi nessa disciplina que surgiu esta ideia. Nesse tempo nós tivemos a oportunidade de ter em todas as sessões dessa unidade curricular conferencistas convidados a quem foi lançado esse desafio de puxar as respectivas investigações para uma abordagem global. Temos aqui já os cartazes. Nós tivemos uma primeira sessão sobre a expansão global da orizicultura entre os séculos XVI e XX. Tivemos depois outra sessão sobre as atitudes da Igreja perante o tráfico de escravos e a violência colonial entre os séculos XVI e XIX. Depois tivemos quem nos falasse sobre os cultos voduns e a perseguição às religiões africanas. De seguida podemos discutir sobre a história global da alimentação portuguesa, obra que tem ligação precisamente a esta casa, a este centro de estudos, uma obra importante que está quase a sair e na qual eu também participo. Depois sobre a história global do direito, com uma perspectiva a partir dos arquivos africanos. Refletimos depois sobre a circulação da literatura e memórias em torno da Primeira Guerra Mundial e, finalmente, centramos a nossa atenção nas diásporas sefarditas na modernidade como espaços de resistência e contato entre cristãos novos e judeus espalhados pelo mundo. Portanto, a primeira parte destas sessões era sempre dedicada a palestras e a segunda parte da aula, no Brasil são 4 horas de aula, uma hora a mais do que aqui, dá tempo suficiente para fazer estas incursões. A segunda parte da aula destinava-se sempre à análise e reflexão sobre alguns textos fundamentais de âmbito teórico, metodológico e historiográfico. E foi exatamente dos debates aí surgidos que nós concluímos que no quadro de superfluidade que marca os nossos tempos atuais, há instrumentos convencionais de pesquisa, de reflexão e de análise no âmbito da história, melhor, no âmbito da construção do conhecimento histórico, que têm vindo a ser afinados e até, em alguns casos, mesmo substituídos. E a história global, que é obviamente filha das condições, das inquietações e das expectativas do seu tempo, apesar de ser, como sabemos, uma nova lente para olhar o passado e ter ainda uma aplicação que, embora crescente cada vez mais, continua ainda a ser residual, também pode ser alvo de um olhar crítico que defina melhor os caminhos que deve percorrer. Não há dúvida que, com o seu foco na integração, na conexão, a história global tem-se mostrado uma proposta convincente para a construção de um conhecimento histórico simultaneamente abrangente e profundo, mas evidencia limites que obrigam a refletir sobre como pode, do ponto de vista teórico-metodológico, ser aprimorado. E, no fundo, o nosso objetivo foi um pouco esse, de procurar refletir sobre aquilo que se tem feito e como é que a história global pode ainda ser aprimorada para responder, no fundo, a algumas lacunas que ainda apresenta. E, portanto, foi a essa luz que me propus a discutir a história global na perspectiva de rizoma como uma alternativa viável de análise histórica, ou seja, perceber em que medida o conceito filosófico de rizoma, da autoria de Gilles Deleuze e Félix Guattari, se presta à construção de uma abordagem de história global mais polida, capaz de atentar nas cadeias semióticas do passado, portanto, a comunicação nas várias linhas
até onde nos leva ao passado, geralmente esvaídas de olhares orientados e direcionados para pontos ao invés de linhas. É exatamente o que diz este conceito de rizoma, ou seja, muito centradas nos princípios originadores e também nos exclusivismos, e nem sempre disponíveis para captar as várias conexões, a heterogeneidade, a multiplicidade e a complexidade, a história é feita disso, e que, do meu ponto de vista, são categorias muito importantes e estruturantes para construir um conhecimento histórico simultaneamente abrangente e profundo. Devo dizer que foi um risco, evidentemente, partir de uma base filosófica que, durante algum tempo, a própria historiografia também se apropriou dela para fins não eminentemente, digamos, científicos e históricos. Estou a falar, efetivamente, de fins políticos, obviamente foi um risco, mas corremos esse risco porque achamos que este conceito de rizoma era efetivamente importantíssimo para nos ajudar também a sair da nossa zona de conforto, que às vezes também é importante. Nós, historiadores, estamos muito focados nessa nossa zona de conforto e de facto, tentarmos refletir mais sobre ela. Agora, claro que a história global não é a única abordagem capaz de combinar abrangência com profundidade, embora não só tenha sido das poucas a arvorar na sua bandeira esta combinação, como ela própria nasceu, no fundo, à luz do pressuposto que era apenas mais uma, não a única capaz de fazer isto, acreditando que, embora o seu cariz diferenciador, podia capitalizar as outras abordagens para conseguir melhor os seus objetivos. Portanto, não é uma abordagem que contrasta ou é a oposição de outras abordagens, pelo contrário, capitaliza as outras para atingir os seus objetivos. E, portanto, ao invés de serem precisamente contíguas, as várias abordagens da história podem, e em alguns casos devem, ser alvo de contacto. Eu costumo dar o exemplo das cuvetes de gelo, explicámos isso no artigo. Há quem veja as várias abordagens da história como a história nacional, a história comparada, a história transnacional, a história conectada, a história cruzada, a teoria dos sistemas mundos, os estudos pós-coloniais, enfim, temos imensas, não é? Como sabemos, e ainda bem que temos, mas há quem os veja como uma espécie de cubos de gelo de uma cuverte separados que não se tocam. E a análise de cada uma delas geralmente resvala para uma operação do tipo laboratorial destinada a medir a sua densidade. Qual é a que tem mais densidade? Durante algum tempo assim foi na historiografia. Ora bem, geralmente as substâncias apresentam-se mais densas no estado sólido do que no estado líquido. Mas com a água é exatamente o inverso. Menos denso do que a água, o gelo consegue flutuar sobre ela. E, portanto, o potencial de abertura da história global reside, na nossa perspectiva, exatamente aqui. É entendimento, e tem sido entendimento de quem teoriza sobre ela, que, constituído pela mesma água dos restantes cubos, o conhecimento histórico que resulta da história global é menos denso do que a realidade histórica em que flutua, mas mais espesso do que os outros cubos, se, em vez de ser contíguo, estiver disponível a contactos, se mostrar disponível a contactos. E portanto, no fundo, essa é uma das pretensões, ou deve ser uma das pretensões da história global. Até porque, beneficiando do facto de ser contemporânea das outras abordagens, pode evidentemente aproveitar as suas lentes para, enfim, para tirar daí alguma utilidade dos caminhos que já estão percorridos. Portanto, já se conhece o que se fez, já se conhecem as vantagens, as insuficiências e, portanto, tirar partido disso. E tanto assim é que, sem uma agenda assumidamente global e com objetivos e inquietações indubitavelmente distintos, muitas dessas abordagens revelaram efetivamente sensibilidade e potencial para a explicação de processos e dinâmicas globais. Uma delas é precisamente a história comparativa, que desde os tempos de Marc Bloch até aos dias de hoje tem sido muito discutida e não menos utilizada, como sabemos. Eu próprio, em tempos, comecei precisamente a minha tese de doutoramento a trabalhar com história comparativa, e apesar da historiografia ter situado a sua operatividade no âmbito do apuramento da validade de hipóteses explicativas,
na demonstração da insuficiência de algumas pseudo-causas locais, portanto, esta dimensão contrastiva de ver se funciona igual em vários contextos, a aferição da especificidade de diferentes sociedades e a definição de conceitos e problemas de investigação histórica, a verdade é que nunca houve total unanimidade quanto à forma de levar a cabo análises comparativas, como mostram várias reflexões de vários autores, nomeadamente Espanha, Bailey, Lispart, Gerard Haupt, enfim, muitos outros, não é? Têm vindo, no fundo, a discutir a perspectiva da história comparativa. E isso, de certa forma, também explica que tenham aparecido outros recursos analíticos e metodológicos que, no fundo, vieram reavaliar criticamente a história comparativa, colocando ênfase nos múltiplos níveis de conexão, através do recurso a lentes interdisciplinares. Ainda há pouco estávamos aqui a falar da importância precisamente da interdisciplinaridade, como foram os casos, entre outros, da Histoire Croisée, da Connected, Shared or Entangled History, a History of Transfers, que tiveram também, em alguns dos seus principais contribuidores, pessoas como Rocan, Morner, Aymard, Werner, Subramanian, enfim, tantos outros, são abordagens que já existem há muito tempo e naturalmente têm tido muitos escultores. Apesar disso, permanece até hoje inquestionável a utilidade da história comparativa em várias funções, na sua função heurística, na sua função contrastiva, na sua função analítica e também na sua função distanciadora. Muito importante, e deste ponto de vista creio que não há grande unanimidade, aliás há muita unanimidade, não há grande divergência relativamente à sua importância para conseguir, no fundo, estes objetivos. Não apenas porque ela instiga a formulação de perguntas claras e impele a optar por estratégias de investigação orientadas por problemas, o que é muito importante, mas também porque, ao forçar a superação de relatos descritivos, ao desenvolver a capacidade de demonstração paralela da teoria, também já há muito estudo sobre isto, ao fomentar o contraste de contextos, analisar os diversos contextos em diferentes sociedades, e, no fundo, também ao despertar para a atenção para análises macrocausais, acaba por contribuir para o rigor analítico, como mostraram vários autores, vários estudos, entre os quais Skocpol, Siegel, Robert Siegel e Conrad. Este, um autor importante, como sabemos, neste âmbito. E, portanto, a história comparativa tem potencialidades ainda pouco exploradas para a resolução de problemas analíticos que reclamam análises mais globais. Se um dia a história comparativa também se abrir a análises mais globais, certamente irá contribuir nos dois campos, na história comparativa e também na história global. Tal como mostraram vários estudos, como os de Deborah Cowan, Fredrickson e Werner, através de um jogo de escalas, e acabamos sempre por ir bater exatamente ao jogo de escalas, a comparação entre diferentes comunidades e até entre civilizações verdadeiramente distantes de qualquer canto do mundo, permite captar os vários links entre as várias formações históricas constituídas, assim como também os impactos globais de fenómenos locais e os impactos locais de fenómenos globais. E durante algum tempo a historiografia tentou-se centrar exatamente nisto, ou seja, como é que nós podíamos ver o local no global e o global no local, e até surgiu o conceito de local para, no fundo, juntar essas perspectivas. E, portanto, a pergunta que se coloca é, então, a seguinte: em que é que diferem as lentes comparativas face às da história global? Bom, elas diferem no sentido em que, ao permitir confinar determinados problemas de investigação a pequenas unidades de análise, a história comparativa não se presta, por princípio, como a história global, a captar questões de mobilidade, de intercâmbio, ou seja, não se preocupa em captar os processos que transcendem essas fronteiras, esses limiares, essas barreiras. Mas o facto de não se preocupar não significa que não fosse capaz de o fazer, como há pouco disse. Não é? O que acontece é que, do ponto de vista teórico, é possível fazer história comparativa global, embora não tenha sido esse, até agora, o viés mais adotado.
E, portanto, tal como a conhecemos, a história comparativa não tem fugido muito da tendência de comparação de dois casos dentro de uma mesma nação ou de um caso verificado entre duas nações diferentes. Geralmente tem limitado o objeto a um campo de observação específico, vedando a possibilidade de ser aplicado a todos os lugares e a todos os tempos, ao que acresce muitas vezes redundar na caça às semelhanças, com base, por vezes, não sempre, mas por vezes, em analogias forçadas e paralelismos abusivos. E, portanto, razão para considerar, como, aliás, considerou Sean Purdy, que é suscetível a leituras menos atentas ao contexto na sua amplitude e às interrelações moldadas por processos nacionais, regionais e locais distintos, não redutíveis aos marcadores rigidamente selecionados pela comparação. Agora, há que reconhecer também que a história global não pressupõe uma cobertura espaciotemporal mundial. Sebastian Conrad diz isso muito bem no seu trabalho, o que é a história global. Seja da história do açúcar, ou de quem gravitava em torno da sua produção, seja da história social da escravidão, ou das condições de trabalho, seja da história religiosa das sociedades colonizadas, ou da questão complexa das religiosidades no que toca à circulação, à assimilação, à resistência, à hibridização, a história global simplesmente admite a fluidez das reverberações e predispõe-se a ver até onde vai o cariz transfronteiriço das interconexões e os respectivos efeitos na sociedade. Isto é verdadeiramente é bastante importante nesta ótica de história global. Ou seja, uma análise global vai até onde vão as interconexões e por muito dispares que sejam essas interconexões, muito dificilmente elas abarcam o globo inteiro. Isto é absolutamente impossível. Portanto, isso também está claro, enfim, no âmbito de quem teorizou sobre a história global, ela não é uma história total de tudo, não é? Mas a verdade é que com estas preocupações da história global, fazendo a comparação com a história comparativa, ela tem estado muito longe disso. Aliás, não nasceu com esse objetivo e portanto, é natural que esteja bastante longe disso. E ao centrar-se na análise das diferenças e semelhanças entre as unidades de análise escolhidas, pressupondo muitas vezes que o semelhante e o particular têm pontos de vista interdependentes, e às vezes não têm, mas ao pressupor isso, muitas vezes não capta, como a história global capta, estas interações, as transferências e também as várias contaminações que são o produto desses contactos. Ainda assim, os cubos de gelo, voltando ao modelo de há pouco, os cubos de gelo de uma e de outra também se tocam, na medida em que ambas acabam por superar as perspectivas estritamente nacionais, muitas vezes dispondo-se a transcender a hegemonia interpretativa ocidental. No fundo, tocam-se na medida em que ambas superam as perspectivas estritamente nacionais, não é? Tocam-se porque ambas se direcionam contra o mantra da nação, a história da nação. Embora, há que dizer, essa também é uma agenda da história transnacional. E, portanto, razão para perguntar uma vez mais quais são, então, os pontos de contacto, de aproximação e também de distanciamento entre a história transnacional e a história global. É importante, obviamente, fazer sempre esta distinção, sabendo nós que são abordagens não concorrenciais, por vezes complementam-se, por vezes tocam-se, mas é preciso perceber quais são as diferenças. A história transnacional apareceu influenciada muito pelo pós-colonialismo, pelos estudos culturais, com o propósito fundamental de estabelecer um campo de observação não circunscrito ao Estado-nação. Portanto, com uma agenda centrada no combate às narrativas reinantes dos excepcionalismos, acabou por privilegiar a história das transferências culturais entre várias nações, ou seja, os fluxos migratórios, as diásporas e outros fenómenos idênticos de mobilidade. Nesse sentido, acabou por ser associada à Entangled History, à Cross-Border History, à Histoire Croisée,
e também à própria história comparativa. A historiografia foi condicionada durante décadas pelo convencimento de que a história das nações poderia ser explicada a partir de uma perspectiva eurocêntrica, universalizante, e a historiografia ficou, obviamente, marcada por isso. A questão é que induzir uma análise histórica partindo de uma perspectiva como esta, eurocêntrica e nacionalista, acabava por redundar numa colonização virtual do passado, uma vez que nem todos os países passaram por experiências de colonização europeia, como é o caso, como sabemos, da Etiópia, da Libéria, do Nepal, da China, do Japão. E, portanto, ela não era suficientemente capaz de dar resposta ao estudo destes territórios. Além disso, essa colonização do passado padecia de um outro problema igualmente relevante, que era a incapacidade de recursos cronológicos para explicar a história do outro, não no sentido de o nivelar à métrica europeia, como se o outro fosse bárbaro ou primitivo, mas para partir da sua própria lógica intrínseca. Basta ver, aliás, que ainda hoje não se estuda nas universidades, salvo algumas exceções, a história das sociedades pré-coloniais. Há algumas que estudam, mas não podemos dizer que é a maioria. Não porque isso não interesse, não porque isso não seja pertinente, mas porque efetivamente a historiografia durante muito tempo não esteve vocacionada para isso. A história transnacional foi uma resposta direta a essa necessidade de superar as historiografias nacionais, de quebrar o princípio dominante da territorialidade, valorizando as interconexões da história da humanidade pensada sem fronteiras e enfatizando as redes, os processos políticos, religiosos, culturais, económicos, que transcendem, no fundo, o espaço nacional, mas também, há que dizer, o espaço europeu. Portanto, como notou bem Andreu, um autor importante neste âmbito, a história transnacional é uma história atenta à apropriação e reinterpretação do objeto estrangeiro no país receptor, sem dispensar o papel desempenhado pelos mediadores culturais e pelas redes de sociabilidade construídas em torno desses indivíduos. O grande problema é que, na história transnacional, o prefixo trans tem dois sentidos, não é? Ir além de e através de. Ou seja, acaba por adotar a nação como referência para ponto de partida para a compreensão do que está além, seja as fronteiras, as conexões, as interseções e as próprias imbricações. E o que é que isto implica? O que isto implica é que, ao fazer da nação o motor ou o epicentro da análise histórica, o olhar transnacional acaba por não se descolar totalmente da categoria que supostamente pretende superar, sendo incapaz de quebrar a hegemonia vigente do nacionalismo metodológico. E nós sabemos bem que é assim. A nação ainda hoje é o sujeito ou a categoria organizadora das narrativas da história. Portugal é o centro ou o ponto de partida para os portugueses que estudam ou investigam história. O Brasil é o centro ou o ponto de partida para os brasileiros que estudam ou investigam história, e assim sucessivamente nos vários países, nos vários territórios. Não quer dizer que não haja investigadores, pessoas que fujam à regra, mas ainda continua, de facto, a ser assim. E poder-se-á, portanto, concluir que, muito embora, por vezes, o seu olhar tenha um alcance vasto, assumindo um enfoque global, como se vê nos estudos de Berg, Brewer, Tentman, Newton-Zadel, a história transnacional tem-se limitado a acenar ao global, sem, todavia, enfrentar totalmente os desafios que ele coloca. Portanto, uma vez mais, há pontos de aproximação muito importantes, mas há todo um conjunto de coisas que, obviamente, diferenciam o olhar da história transnacional face ao olhar da história global. Muitas vezes o global aparece nesses estudos como pano de fundo, onde por vezes aparecem estampadas a interação, a conexão, mas não como contexto onde se esmiuçam sistematicamente os problemas de causa e efeito, o que por vezes não isenta a história transnacional, também uma vez mais, como há pouco referi, em relação à história comparativa, de distorções excepcionalistas. E é aqui, na minha perspectiva, que reside
a principal diferença é em relação à história global, porque ambas têm amplitude de observação, mas a história global não só não limita a sua análise às fronteiras de uma nação, como não é o conjunto das histórias nacionais. Isto leva-me a mais algumas perguntas. O que é então a história global? Será capaz a história global de captar as conexões que se estabelecem em todas ou só em algumas épocas históricas? Nasceu ela circunscrita à observação dos espaços totais ou admite a análise de espaços demarcados? São perguntas que efetivamente se colocam quando, enfim, aparece este chavão grande da história global. E de facto é verdade que ela inicialmente se revelou uma abordagem à contemporaneidade, mas também é verdade que nos últimos tempos, fruto do crescimento, do seu crescimento, esta visão tem vindo a dar lugar a uma outra, a de que todos os lugares, em todos os tempos, em todos os lugares, ocorreram processos globais, para o estudo dos quais a história global se torna operativa, como mostraram estudos relativamente recentes. Desde logo, há que referir a nossa História Global de Portugal, coordenada por Carlos Filhais, José Eduardo Franco e José Pedro Paiva, que é uma coletânea de sínteses analíticas sobre vários acontecimentos, desde a pré-história até à época contemporânea, com uma perspectiva descentrada da ótica nacional e atenta às formas como no território e a partir do território que é hoje Portugal, o homem impactou e foi impactado pelo mundo. Portanto, na minha perspectiva, é obviamente uma obra basilar para se perceber isto, que em todos os territórios, todas as épocas históricas, efetivamente, aconteceram acontecimentos que podem ser focados, abordados através de um olhar global. É claro que aqui e acolá se notam por vezes interpretações forçadas, aquilo que Christoph Conrad designou de internacionalismo imaginado, mas a história global tem que ser medida pela sua essência e não pelos usos a que tem sido sujeita, porque efetivamente a sua essência tende a detectar processos globais indetectáveis por outras vias, por outras abordagens, sendo, como sabemos, uma forma que tenta ser mais ampla na forma de ver os fenómenos, os eventos, os processos históricos. Portanto, no fundo, ao tomar a interconexão global como ponto de partida, fazendo da circulação, do intercâmbio, da relação, dos vínculos, dos entrelaçamentos e das redes, e também dos fluxos de pessoas, de ideias, de instituições, a história global é uma abordagem que permite desparoquializar as histórias nacionais, dilacerar os centrismos que dominam a historiografia e desprovincializar o Ocidente. Isto pode até parecer uma linguagem ou floreado ativista, mas não é? Na realidade não tem nada a ver com isso. Tem a ver, obviamente, com critérios científicos que, no fundo, visam uma ruptura com as formas compartimentadas de estudar história, portanto, de questionar interpretações normativas ou essencialistas forjadas nesse processo de europeização. E trocando isto por miúdos, a história global é uma abordagem que permite questionar a atribuição frívola do rótulo europeu a fenómenos históricos sem investigar primeiro se eles são ou não são verdadeiramente o produto de uma série de transferências e contactos com o mundo geral. Como bem mostrou Sebastian Conrad, que tem de facto esse livro, eu diria quase uma bíblia, não é? O que é a história global, ele diz muito bem nesse livro que nem a Europa é a força motora da história, nem a história da Europa se construiu endogenamente, de forma autónoma, ou sem processos de troca com o mundo não europeu. Em boa verdade, nenhuma sociedade pode ser integralmente compreendida se observada em isolamento. E, portanto, é outro dos objetivos, evidentemente, da história global, equalizar os polos de análise, romper com a relação unidirecional centro-periferia das histórias europeias. Penso que é, de facto, uma das importantes contribuições
que a história global tem dado e pode continuar a dar. Desse ponto de vista, a escala é, para uma abordagem de história global, um traço determinante. Não é? Já aqui disse há pouco que não é a história global de tudo, evidentemente que há que trabalhar com a escala de análise. E, portanto, o seu foco não se direciona simplesmente para as transferências, para as interações, para as mobilidades e conexões, a não ser para aquelas que, de alguma forma, estão integradas em processos de transformação, uma escala global, para serem captados, para serem vistos, no fundo, na larga escala, mas também para poderem ser vistos ao nível regional, ao nível local e até ao próprio nível do indivíduo. E é aqui que, por vezes, ela falha. Há que reconhecer. Nem sempre a história global capta a multiplicidade ao nível da subalternidade dos indivíduos anónimos, que continuam muitas vezes anónimos, como sabemos, e a maior parte das vezes não consegue fugir dos centrismos porque acaba por sinalizar os processos globais a partir de um centro irradiador, como princípio originador daquele evento histórico. Ou seja, a história global não tem conseguido produzir uma análise do passado em que a circunferência esteja em todo lado e o centro não esteja em lado nenhum. Mas eu acho que ela tem capacidade para isso. E, portanto, partindo da ideia de que todas as lentes do passado são passíveis de ajuste, foi precisamente aí que nós começámos a refletir sobre isto e a propor a história global como rizoma. Investigar o passado é lidar com a multiplicidade. E há duas formas de organizar a multiplicidade. A forma da árvore e a forma do rizoma. A árvore tem uma raiz, da raiz forma-se o tronco, do tronco formam-se as várias ramificações. Ao contrário, o rizoma não assenta numa lógica binária, estrutural, é um sistema de caules subterrâneos, horizontais, de crescimento diferenciado, que proliferam sem direção definida, como é o caso, por exemplo, dos tubérculos, das ervas daninhas e da relva, que, ao contrário da árvore, não apresentam um eixo central. Portanto, o rizoma não apresenta um eixo central, não segue a mesma lógica hierarquizante e estrutural da árvore. E, portanto, a maior parte das abordagens utilizadas para a construção de conhecimento histórico procura explicar a multiplicidade precisamente admitindo o fundamento originador, uma gênese, uma unidade que a antecede. E, portanto, é, no fundo, uma história de modelo arbóreo que está assente numa raiz que impele o crescimento unidirecional da planta. Já a história global pode permitir um exercício diferente, um exercício rizomático, na medida em que, primeiro, faz depender a direção do estudo do problema científico colocado, na disposição de o seguir até onde o objeto, seguir o objeto até onde ele o conduzir, cruzando diversas temporalidades, diversos espaços. Segundo, admite que as conexões se desenvolveram em sentidos diversos e provocaram diferentes impactos. E, finalmente, assume que os processos globais foram experienciados e constituídos por constelações globais, aliás, locais ou regionais. Portanto, este modelo epistemológico rizomático, neste modelo epistemológico rizomático, não existem pontos ou posições, somente linhas. E isso não tem que, obviamente, nos inquietar. É claro que quando fazemos história, estamos sempre, ou quase sempre, focados no princípio originador, mas o princípio originador pode não ser a raiz, não é? Pode ser o rizoma. E se for o rizoma, há mais complexidade na nossa reconstituição. E até é da própria natureza que assim seja, não é? Como, aliás, se explica logo no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, o universo começou pela criação da luz a partir do caos. A própria ciência nos diz que a matéria é formada por partículas e que é quando as diversas características dessas partículas entram em contacto recíproco que se formam os átomos. Portanto, há uma lógica da natureza que é intrinsecamente ligada ou parte, no fundo, do caos. Daí que, como pensamento rizomático, que
tem como princípios a conexão, a heterogeneidade, a multiplicidade e a ruptura, a história global pode abrir-se, pode mover-se, pode explodir em todas as direções, tanto para a frente como para trás. Se o fizer, conseguirá transcender explicações lineares, romper as concepções dicotómicas do mundo, dilacerar os centrismos e refutar a existência de zonas de supostas tradições puras e que criaram vias de desenvolvimento únicas e específicas. Eu não sei se tenho muito mais minutos, eu queria mais minutinhos só para terminar. Sim. Ok, vou avançar um bocadinho. E vou dar um exemplo, precisamente. Uma história global, rizomática, dos processos de difusão e enraizamento das religiões desvalorizará um qualquer centro irradiador europeu, abrindo o seu olhar às múltiplas direções dos contactos e aos impactos, aos entrelaçamentos. Em todas as épocas históricas, as grandes religiões desenvolveram relações de tensão e de convivência a uma escala global. Ao passo que, por exemplo, nas suas mais diversas formas ou vias, o catolicismo se expandia durante o período moderno por diversas latitudes transcontinentais, também outras religiões, como o cristianismo, continuavam a ser globais, como o islamismo, não é? Cujos domínios, obviamente, compreendiam também enormes extensões de território na África, na Ásia e em boa parte, em parte importante também da própria Europa. No Império Ultramarino Português, cristianismo, islamismo, judaísmo, budismo, hinduísmo, um conjunto amplo também de práticas sociais e tradições culturais sincretistas e animistas acabaram por dialogar, acabaram por conviver, acabaram por enfrentar-se. E, portanto, naturalmente, neste processo de contactos, acabaram por suscitar assimilação e resistência. E, portanto, não faz muito sentido olhar para a catolização, por exemplo, de África, sem conferir igual importância para os processos de africanização do catolicismo, que ocorreram nas mais diversas partes do mundo. E sabemos, como temos muito poucos estudos sobre isso, não é? E, portanto, tal como o rizoma não começa nem conclui, encontra-se sempre no meio, uma história rizomática será sempre uma análise não hierarquizada, não linear, não estrutural, que está muito atenta à multiplicidade de contactos para a frente e para trás, nas diversas temporalidades, nas diversas espacialidades. E, portanto, uma análise destas, uma análise histórica rizomática, levará em conta a importância dos sujeitos e dos fenómenos na sua própria realidade concreta em movimento, na sua superfluidade, nas suas múltiplas direções e variações. De acordo com esta proposta de Deleuze e Guattari, o rizoma refere-se a um mapa desmontável, a um mapa conectável e modificável. E, portanto, uma análise histórica global rizomática permite, na nossa perspectiva, compreender as múltiplas metamorfoses ocorridas ao longo dos vários processos históricos. E, portanto, esta ideia de que o múltiplo, o diverso, o plural, podem não ser exceção, como por muitas vezes aparecem na historiografia como exceção, como algo extraordinário ou como algo incomum, mas eles podem ser a própria forma das coisas. A história lida com a complexidade. Por vezes nós não olhamos para ela, mas de facto a história é complexa. Temos aqui a olhar para os diversos níveis, para os diversos agentes históricos, não é? E, portanto, muitas vezes essa multiplicidade, essa diversidade, obviamente que são rizomáticas por natureza, e, portanto, são a própria forma das coisas. E, portanto, com este foco, com esta configuração, obviamente que a história rizomática permite amparar as subalternidades históricas, uma vez que o rizoma, tal como as subalternidades e os agentes históricos subalternos, o rizoma cresce abaixo do solo, com um tipo específico de haste, acaba por estar subjazida nos sistemas ditos predominantes, no entanto está lá de forma invisível, à parte, de forma negada, tal como muitas vezes os próprios agentes históricos subalternos. Isto não significa que a história, na perspectiva do rizoma, seja ou pretenda ser uma história vinda de baixo, porque não é. É uma história, no fundo, vinda de todas as direções, atenta a todas as direções, e que por isso mesmo permite leituras até então marginalizadas.
E sendo assim, obviamente que inclui os que ficaram aquém ou na periferia da estrutura, que tanto molda como é moldada pela atividade humana. Portanto, para concluir, a análise histórica rizomática é então a que compreende todos os aparatos já previstos numa abordagem dita global, mas com uma novidade: a possibilidade de captar a multiplicidade de interrelações e conexões que existem nos agenciamentos individuais ou coletivos ocorridos nos múltiplos espaços da marginalidade e dos grupos que aí se movem, tanto informais como de forma mais organizada. Dito de outra forma, a análise histórica rizomática visa a possibilidade de valorar de forma equitativa os sujeitos visíveis e os sujeitos invisíveis nos entrelaçamentos provocadores de impactos globais. Muito obrigado pela vossa atenção. Espero que tenha sido suficientemente claro.